Olá pessoal, sejam bem-vindos no episódio 36 do SOS Supervisores, um canal que é especializado na liderança de linha de frente, pessoas que trabalham na produção, na área produtiva e quer melhorar os seus resultados em relação à qualidade, à entrega de produtos, à motivação da sua equipe. Se você tem esse tipo de aspiração, você está no canal certo. Hoje nós vamos falar nesse episódio 36 problemas repetitivos de qualidade. Então, esse problema de qualidade outra vez. Então, como você pode tratar problemas reincidentes que realmente atrapalham demais a vida do supervisor na produção. Então, eu vou, depois de muito tempo, de muita experiência, eu vou trazer para você o que você pode fazer para você evitar, para você reduzir cada vez mais problemas de qualidade repetitivos na empresa, ok? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like e eu convido para você ficar comigo até o final, que eu tenho um monte de dicas interessantíssimas que eu tenho certeza que você vai gostar, principalmente porque elas são muito simples. Então vamos lá, pessoal, vamos começar aí a aquecer as nossas turbinas. Primeiramente, pessoal, vamos imaginar que você está trabalhando, que você está tocando a sua rotina e daqui a pouco o pessoal da qualidade, geralmente é o pessoal da qualidade que nos dá essa notícia, né? Que nós tivemos aí mais uma vez uma reclamação, é um problema de qualidade repetitivo, principalmente quando é uma reclamação de cliente, né? E essa reclamação ela é reincidente. Então, principalmente dentro do mercado automotivo, e não deve ser diferente para o tipo de produto que você que está me escutando opera, são muito similares, né? Problemas repetitivos para o cliente significa que nós não ainda encontramos a causa raiz do problema. Então, faz com que ele novamente chegue ao cliente e muitas vezes ao cliente final e faz com que esses clientes percam aos poucos a credibilidade que ele tem no fornecedor. Isso é muito grave. Então eu vou te mostrar aqui quais são os impactos quando essa notícia em relação a um problema de qualidade chega e como o supervisor já tem N coisas para resolver no dia a dia, esse é mais um distúrbio que ocorre, porque muitas vezes ele tem que tomar essa atitude junto com alguém da qualidade. Isso vai teoricamente levar pelo menos 8 horas de trabalho dele, de um ou mais dias. Então, vamos lá entender qual é o primeiro impacto que ocorre quando nós temos aí reclamações, principalmente sobre problemas de qualidade repetitivos. O primeiro ponto, pessoal, é que é necessário ações emergenciais que você a princípio não planejou naquele dia. Você planejou o dia para atuar em outras ações, para atuar em outros objetivos que você já definiu com a sua gerência e chega aquele problema para você. Então, é necessário largar muitas vezes tudo que nós estamos fazendo para tratar de ações emergenciais. Por quê? Porque geralmente quando há uma reclamação de cliente, as ações emergenciais que são tomadas a princípio nas próximas 24 horas é para que proteja o cliente de um problema mais grave, de custos mais graves. Então, ações emergenciais, elas visam nada mais do que a proteção do cliente. Ela tem que ser tomada e endereçada a partir aí do momento em que recebeu a reclamação e pelas próximas 24 horas. Quais são essas ações emergenciais que muitas vezes a gente não prevê, né, que acaba com o nosso dia? A primeira delas, pessoal, é a contenção de anomalia no cliente. Então, ele muitas vezes está consumindo aquele produto, ele está trabalhando com aquele produto que nós acabamos de fornecer na sua linha de produção, ou já está no cliente final. Então é necessário que seja feito o quê? Uma contenção dessa anomalia no cliente. Como? Através de seleção, muitas vezes por um serviço terceirizado. Muitas vezes você está distante desse cliente, você fornece, mas está distante desse cliente e muitas vezes até em outro país, e muitas vezes não é possível que você, através de uma viagem, vai levar muito tempo para poder fazer a seleção. Então,
É de praxe muitas empresas contratarem serviço terceirizado. Algumas delas, se você fornece para grandes empresas, ela já tem esse tipo de serviço dentro da empresa. Ela vai colocar alguém para selecionar o teu produto e depois ela vai te mandar um boleto para que você pague esses custos dessas horas de seleção para ela. Então, o primeiro ponto é a contenção da anomalia no cliente. O segundo ponto é a contenção da anomalia que está em trânsito. Então, já saiu da sua fábrica, mas ainda não chegou no cliente. Então, assim que esse lote chegue e você tem que dar detalhes para seu cliente, ele vai ser colocado numa área de quarentena para que essa empresa terceirizada, que nós chamamos muitas vezes de CS2, possa fazer a seleção antes de ir direto para a linha de produção. A terceira contenção desse tipo de anomalia ou desse tipo de problema reincidente que chegou no cliente, ele está reclamando, é a contenção no estoque acabado do fornecedor. Então, você tem esse produto, talvez, no seu estoque e ainda não despachou, então esse produto ele precisa ser retirado do estoque, levado até a produção e feita a seleção lá. Por norma, não é permitido que a seleção seja feita no local onde ele está estocado, numa área de centro de distribuição, produto acabado do estoque. Ele tem que ser transferido para a área de produção e feita a seleção lá. Então essa é a terceira contenção. A quarta contenção é a conter a anomalia no seu processo. Então todos os processos que estão em trânsito, mas ainda não chegaram até o seu estoque acabado, eles vão ter que selecionar 100% aquela característica para que você filtre, para que você selecione aquele tipo de anomalia e já deixe no seu processo antes de entrar para a área de produto acabar. Então, geralmente, numa reclamação desse tipo, tem esses 4 tipos de contenção. Pessoal, são contenções, são ações de contenção, ou seja, para conter o problema, para amenizar o máximo possível o impacto no cliente, que nós chamamos de proteger o cliente. E aí a gente já viu a quantidade de horas envolvidas e de pessoas trabalhando, porque é um problema de qualidade repetitivo muitas vezes chegou no cliente. Então realmente é muito sério esse tipo de problema, envolve um custo enorme, nós muitas vezes nem calculamos, e sempre que possível você precisa evitar que esses problemas ocorram, porque são horas que você vai sair do teu ponto de focalização, vai sair do teu planejamento que inicialmente você tinha feito para cuidar de problemas de qualidade que muitas vezes poderiam ser previstos e evitados, ok? Então esses são aqui os primeiros impactos que é importante que você saiba, que tenha consciência para as dicas que eu vou te dar um pouco mais aí ao longo desse vídeo. Isso logicamente impacta, como eu já falei, em um monte de dinheiro que muitas vezes a gente nem tem condições de calcular, que são chamados os custos da não qualidade. Vamos lá então para observar qual é o segundo impacto. Então o primeiro são nas próximas 24 horas que tem que ser tomadas essas ações. E o segundo impacto em relação a esses problemas de reclamação são ações que agora você vai ter que tomar, não em relação a conter o problema, mas as ações para tentar descobrir a ação corretiva, né? Para descobrir a causa raiz do problema para que então tenhamos a solução do problema sobre essa causa. E geralmente essa identificação de causa raiz para prevenir reocorrência, pelo menos no mercado automotivo, você tem até 5 dias para enviar um relatório de 8 disciplinas ou 8D, um relatório de 8 passos que você mostre realmente qual é a causa do problema e o que você está fazendo para você não ter mais e definitivamente não aparecer mais com esse tipo de problema no processo do cliente. Então, aqui eu vou te mostrar quais são as ações agora que você vai ter que despender agora tempo junto com a equipe de qualidade e processo para entender a causa raiz do problema. O primeiro ponto é fazer uma descrição detalhada do problema, né? Então,
quando essa peça realmente chega, ou você já tem através de fotos, que muitas vezes vai demorar um pouco para chegar na sua empresa, é importante começar a fazer a descrição detalhada do problema, analisando o fenômeno, analisando o problema do ponto de vista dimensional e do ponto de vista morfológico, em relação à forma, o cheiro, o gosto, muitas vezes, a parte sinestésica de contato que você pega, você sente realmente, para que você possa descrever o problema a partir do momento que você toca, olha, cheira, olhando aí todos os sentidos, observando todos os sentidos, para que você descubra realmente o problema. Se for um problema mais ligado à parte que é isenta a dimensão, ou se for um problema dimensional, tem que ser realmente medido para que possa ser entendido e declarado o problema de uma forma detalhada. Dessa forma, é necessário que se chegue ao consenso então sobre o problema. Todas as equipes da empresa que forneceu precisam entrar em consenso em função de todos essa coleta de dados sobre o problema, de qual é o consenso que nós temos desse problema que aconteceu, em relação à descrição do problema. Segundo ponto, em relação ao entendimento da causa raiz, que é para prevenir reincidência, é a análise do sistema de medição. Então, uma vez que nós entendemos a descrição do problema, entendemos o problema que ocorreu, nós precisamos analisar o sistema de medição. Nós precisamos fazer a seguinte pergunta: se nós sabemos medir, se nós sabemos avaliar se os produtos que estão sendo fabricados, eles estão aprovados ou eles estão rejeitados. Ou eu corro o risco de enviar uma peça rejeitada para o cliente e também o risco de jogar uma peça boa na lata do lixo. Então parece óbvio, mas muitas vezes quem seleciona as peças não tem clareza em relação às suas especificações, principalmente se for um item que envolve questões visuais, olfativas, porque não é mensurável muitas vezes. Então tome muito cuidado em relação à análise do sistema de medição, para que as pessoas possam realmente saber se elas compreendem, se elas dominam e conhecem o quanto uma peça pode ir adiante em função das suas especificações e quando ela não pode ir. Então é um consenso que a equipe tem que chegar em relação ao processo de medição, se o processo de medição é realmente bom. O terceiro ponto em relação à análise sobre a causa é em relação a quais são as causas potenciais que estão acarretando no problema reclamado. Aqui é a fase analisar, onde eu começo a verificar aí o que está causando o problema. E, além do mais, como que eu posso comprovar que aquela causa mais provável realmente causa o problema. Então, quando eu começo a levantar causas possíveis que têm efeito sobre o problema, eu preciso realmente não só levantar as causas mais prováveis, mas eu preciso comprovar essas causas para que haja aí uma relação de causa e efeito, para que haja causalidade. Então isso é muito importante. Dessa forma, a gente começa a chegar num consenso sobre o que está causando o problema, qual é o fator que está causando o problema. Então, aqui são as 3 primeiras análises que muitas vezes a gente tira aí do DMAIC ou do PDCA, principalmente do DMAIC, que tem um pouquinho mais de profundidade, para que realmente seja analisada a causa raiz do problema. O quarto ponto em relação à análise de causa raiz é a implementação da solução sobre a causa. Uma vez que você comprovou que aquele fator, que aquela causa realmente tem efeito sobre o problema que foi reclamado, então é hora de começar a levantar quais são as soluções plausíveis para que sejam adotadas. Ou seja, quais são as soluções que são simples, que são rápidas, que praticamente são baratas ou não custam absolutamente nada, que podem ser implementadas com bastante eficácia para que contenha realmente o problema. Então essas são as soluções que nós chamamos de plausíveis. Muitas vezes a gente até utiliza uma ferramenta de causa e efeito para que seja avaliada em função de algumas saídas qual é a melhor solução
sobre aquele problema. Então, dessa forma, a gente chega num consenso sobre a solução do problema. Então, nós já vimos até então 4 abordagens e é necessário que a equipe que esteja tratando tenha consenso sobre cada uma dessas abordagens. Quinta e final, é necessário implementar padrões de controle. Então, como o processo será padronizado e controlado? Então, a partir do momento que eu já tenho uma solução sobre a causa raiz, de que forma que eu vou controlar o processo para que essa solução realmente seja efetiva, seja constante, seja duradoura, para que o defeito, a anomalia nunca mais ocorra. Então, são perguntas que eu preciso fazer. Como o processo será padronizado? Como que ele vai ser controlado? Então, é o consenso sobre a padronização do processo. E, pessoal, nós já vimos aí 4 ações de contenção que levam um tempo danado. E agora mais 5 ações relativas à parte de identificação de causa raiz, no sentido de fazer a prevenção da reincidência, que é realmente o que o cliente espera. E aí você já deve ter notado o tempo que leva, o tempo que é necessário investir, muitas vezes sem necessidade. E por que eu quero destacar essa necessidade? Por que eu quero destacar a importância de você se ater a um ponto que eu vou falar? Porque muitas vezes, para solucionar e evitar que problemas reincidentes de qualidade eles continuem a aparecer, não é necessário grandes coisas a serem feitas, não é necessário grandes projetos para tentar entender o que está acontecendo. Simplesmente eu posso afirmar com muita chance de acerto, em função da minha experiência, que a causa dos problemas muitas vezes ela está residida na parte de padrões e controles. E nós vamos entrar um pouquinho de detalhe sobre essa questão nos próximos slides. Muitas vezes, em função de padrões já existentes de trabalho, de planos de controle já existentes no trabalho, nós acabamos pecando e fazendo com que aquele produto chegue com problema no cliente. Então fique muito atento em relação a esse tipo de comentário e que você vai ver detalhes dos próximos slides. Então é onde o foco ele necessita ser colocado quando nós temos aí problemas de reclamação. Não só aquele que chega no cliente, mas aquele que está na tua fábrica acontecendo com mais frequência. Onde que reside então as maiores oportunidades para a solução de problemas de qualidade repetitiva? Então, onde reside essa maior oportunidade? A grande dica que eu dou para você, e com probabilidade muito pequena de erro, é você realmente concentrar esforços em fazer uma revisão detalhada dos padrões operacionais daquela operação que causou o problema, bem como fazer uma revisão detalhada dos planos de controle atual daquela operação que gerou o problema. Então esse é o ponto que eu gostaria que você ficasse realmente muito atento e que eu observo grandes oportunidades no dia a dia. Então é na fase de controle, é na fase de procedimento operacional padrão, é a fase de plano de controle que você precisa ficar atento, porque ali muitas vezes estão as respostas em relação aos problemas de qualidade repetitiva. Então vamos lá, eu tenho aqui 10 dicas que você precisa analisar e se você focar dentro dessa parte de padrões, eu tenho certeza que você vai diminuir significativamente problemas de qualidade repetitiva na sua empresa. Então o primeiro ponto em relação a essa questão é fazer a seguinte pergunta: qual é o plano de controle formal que está implementado nessa operação que gerou esse problema de qualidade, que gerou essa anomalia ou no seu processo ou no cliente? Qual que é o plano de controle formal, né? Qual que é esse plano de controle? As ações de controle de produto parecem conter essa anomalia. Então, nesse plano de controle está descrito as características de produto que você deve controlar no processo de fabricação. Então, quando você lê, quando você pega esse plano de controle e começa a ler essas ações de controle,
parecem serem razoáveis para conter esse tipo de problema. Então, você começa a sacar isso, você começa a entender quando você pega o procedimento, você pega esse plano de controle ou o plano técnico de processo e começa a olhar, começa a fazer uma análise crítica para ver se isso faz sentido ou não. O terceiro ponto que você deve se perguntar é o seguinte: os operadores conseguirão conter a anomalia se seguirem esses controles de produto? Então tá lá os controles de produto no plano de controle, e se os operadores fizerem aquele controle que está descrito do plano, existe uma chance deles conterem, deles detectarem esse problema que chegou lá no cliente. Esse é um ponto que você precisa ficar atento e começar a perguntar para si mesmo, depois, logicamente, junto com o operador. O 4 é o seguinte: ações de controle de processo. Geralmente, nos planos de controle, existem controles relativos à característica de produto e controles relativos à característica de processo. Se você controlar bem o processo, o produto é uma consequência. Então, o que você deve verificar nesse plano de controle é se há ações em relação a controle de processo, além de controle de produto. O quinto passo é: o controle de processo ele tem correlação com o controle de produto. Então, muitas vezes, e a grande maioria das vezes, essa correlação ela precisa existir. Ninguém quer controlar o processo que não tem importância nenhuma para o produto, é desperdício. Então, é necessário muitas vezes identificar qual é o controle de processo que nós temos, que tem uma correlação, que tem um efeito com as características do produto. Então, se eu mexo no processo, se eu faço uma variação em relação àquele controle no processo, eu tenho uma variabilidade no controle e nas características de produto. Então, isso é muito importante que você identifique no seu plano de controle. O sexto item é: os controles de processo e produto são fáceis de entender e executar. Então, aquele tipo de controle que é para o operador no dia a dia fazer, tanto de produto como processo, eles são fáceis, eles são simples, né? O operador tem dificuldade. Então, tente simplificar e observar e perguntar, pesquisar, porque se for algo um pouco mais complicado, existe uma tendência das pessoas não fazerem. Então, esse é um ponto que você precisa realmente ficar muito atento. O sétimo ponto a sétima pergunta em relação aos seus controles é: a frequência de controle permite detectar a anomalia? Então, às vezes, existe sim uma característica de controle de produto ou de processo que é feita, que está no plano, mas se a frequência, se o espaçamento é muito grande entre uma medição e outra, dificilmente ele vai conseguir conter o problema. Então, a frequência ela é correlata com a frequência também de ocorrência de problemas no processo. Então, se você faz um controle por turno, a sua ocorrência daquele tipo de anomalia no produto tem que ser muito baixa. Agora, se ela é mais alta, talvez você tenha que fazer um controle a cada 1 hora, até que a ocorrência abaixe em função de uma outra abordagem, de uma outra melhoria no processo. Portanto, a frequência de controle ela tem que permitir que o operador detecte a anomalia no transcorrer do turno dele. Então, se essa frequência ela é muito espaçada, talvez tenha que ser revista. 8, pessoal, é necessário registrar os dados de controle para que realmente quando o operador fazer o controle, ele executar a medição, ele precisa registrar para que esses dados possam ser recuperados, para que esses dados possam ser evidenciados que realmente foi feito, para que esses dados possam ser analisados em termos de variabilidade. Então, esse é um ponto importante que você precisa analisar sobre os controles de produção. 9ª questão: os operadores dominam e cumprem o plano de controle à risca.
Então, tudo que está definido para que ele controle, bem como no produto ou no processo, o operador ele tem esse conhecimento, ele tem a habilidade para fazer, então ele domina. Realmente, se você for fazer uma auditoria e uma conversa sobre ele, ele vai te dizer 100% do que é aquilo que está escrito no plano de controle. Esse plano de controle está disponível e perto dele para que ele possa consultar. E 10. O plano de controle nas operações críticas, eles são auditados com frequência, né? Então, a pergunta anterior é se os operadores dominam e eles cumprem, né? E como que você sabe que eles dominam e que eles cumprem? Você tem auditorias frequentes, principalmente em relação àqueles processos que são mais crônicos, mais críticos em relação à geração de defeitos. Então você precisa estar muito presente, auditando e verificando o quanto o operador está tendo dificuldade ou não em relação a isso, o quanto você está capacitando, você está dando uma mensagem para ele para que ele possa controlar processo e produto. Então, pessoal, aqui são 10 grandes oportunidades que muitas vezes nós deixamos passar e algumas vezes acaba chegando um produto com defeito no cliente, coisa que nós, se seguirmos aí à risca essas 10 perguntas, se nós fazermos uma análise profunda sobre essas 10 perguntas, nós vamos ver que tem um monte de oportunidade, trabalhando junto com os operadores, fazendo com que a gente evite perder aquele monte de tempo que nós mostramos, nós apresentamos nos primeiros slides, quando temos que analisar e conter o problema, bem como nós temos que analisar para identificar a causa raiz do problema. Então aqui estão aí as maiores oportunidades, sem dúvida, em relação a como que nós podemos solucionar de uma maneira simples problemas crônicos e repetitivos no cliente, bem como no seu processo. E a minha última dica, que poucas empresas trabalham, é que sempre que é possível, e principalmente nos problemas que são repetitivos, que uma vez que você já fez toda aquela revisão nos padrões que nós acabamos de ver, naqueles 10 pontos do slide anterior, que você precisa realmente dominar, perguntar, questionar e trabalhar, é uma grande oportunidade, sempre que possível, você utilizar dispositivos à prova de erro, são os dispositivos Poka-Yoke, para que a gente tenda a ter zero defeito. Quando nós falamos zero defeito, isso só é possível, porque todo ser humano erra, se realmente existem dispositivos de Poka-Yoke ou Error Proof, para que os problemas sejam detectados antes de serem até mesmo produzidos. Então, sempre que possível, pessoal, questione, desafie a si próprio como supervisor de produção e as áreas de suporte para que pense em dispositivos Poka-Yoke. Poka quer dizer erro e Yoke quer dizer prova, ou seja, dispositivos à prova de erro. Geralmente nós utilizamos no Six Sigma na fase controlar do DMAIC, que é a última fase. Então, sempre que possível, pessoal, estude e tente desenvolver dispositivos à prova de erro. Vamos falar um pouquinho sobre Poka-Yoke, os tipos de Poka-Yoke nos próximos slides. Então, qual que é o objetivo principal do Poka-Yoke, ou do Error Proofing, ou do Mistake Proofing? A finalidade é a seguinte, é uma ferramenta que nos permite detectar e corrigir erros em um processo antes que ele se transforme em defeitos percebidos pelos clientes. Então, se nós detectamos previamente um erro no processo, e a gente pode, com certeza, evitar que um defeito ocorra. Então, primeiro eu previno o erro no processo e constantemente eu previno o erro. Então, aqui, por exemplo, está passando aqui alguns cilindros com furos, né? E quando tem uma furação diferente do padrão esperado, então é acendido aí uma luz identificando o tipo de problema. Vamos falar um pouco mais de Poka-Yoke nos próximos slides.
Pessoal, existem duas categorias de Poka-yoke, de dispositivos à prova de erro. Uma que nós chamamos de categoria de prevenção e outra de detecção. Qual que é o Poka-yoke de prevenção? Ele não permite a ocorrência do erro. Então, o processo está basicamente blindado de errar. Se eu estou blindado de cometer algum erro no meu processo, eu vou evitar que um defeito ocorra. Mas eu também tenho categorias de Poka-yokes detectivos. Vamos imaginar que eu não consiga fazer um Poka-yoke preventivo, que é o principal, por N motivos, entre elas orçamento, budget. Eu posso trabalhar, eu posso pensar, eu posso projetar Poka-yokes detectivos. Poka-yokes detectivos, que é a segunda categoria, nós temos Poka-yokes detectivos de controle e detectivos de advertência. Qual é o detectivo de controle? Ele interrompe o processo quando o erro é cometido, né? Então, o erro foi cometido, mas ele interrompe o processo para que o operador possa tirar aquela peça que já causou um defeito, uma peça defeituosa, mas ele interrompe o processo. O operador ele tira aquela peça e coloca em quarentena ou joga no scrap. E o Poka-yoke detectivo de advertência, ele emite um sinal quando o erro é cometido. Então, ele emite um sinal, né? Ele não interrompe o processo da sequência, é emitido um sinal sonoro e o operador ele precisa estar atento num determinado momento, né? E se esquecer, a peça vai adiante para que ele retire essa peça defeituosa do processo. Então aqui estão as duas categorias de Poka-yoke que nós acabamos de mencionar. O Poka-yoke de prevenção, que é o mais importante, é o mais desejado, porque evita que um defeito ocorra no processo, e se ocorrer, tem a segunda categoria de detecção de controle e detecção de advertência. Pessoal, aqui tem alguns exemplos também de design, Poka-yoke de contato, Poka-yoke de conjunto e Poka-yoke de etapas. O que é o Poka-yoke de contato? O Poka-yoke de contato, ele identifica erros a partir da existência ou não de contato entre o dispositivo e alguma característica ligada à forma ou dimensão do produto. Então aqui é o Poka-yoke de contato. O que é o Poka-yoke de conjunto? Determina se um determinado número de atividades previstas foi executado ou se um determinado número de itens ou peças foi utilizado. Então, é aquele conjunto de atividades ou um conjunto de peças numa montagem. Então, se todo mundo foi utilizado, se todas aquelas atividades foram concluídas, tá ok. Se alguma peça deixou de ser montada, se alguma atividade deixou de ser concluída, é acionado um Poka-yoke porque houve aí um erro em relação a esse conjunto de atividades ou de peças. Outro tipo de Poka-yoke é um Poka-yoke de etapas. O que é o Poka-yoke de etapas? Determina se todas as operações estabelecidas em um procedimento são executadas na sequência correta. Então você tem aí uma sequência de atividades que tem que ser obedecida, ela é ordenada para que a montagem ocorra, e se nós invertermos essa sequência, então o Poka-yoke é acionado. Então aqui estão 3 tipos de design para que você possa entender e talvez aplicar aí no seu processo de fabricação. Aqui alguns exemplos didáticos, né? Que nós já acostumamos no nosso dia a dia. Então aqui estão as tomadas macho e fêmea. Então dependendo do macho e do encaixe da fêmea, você consegue encaixar o produto correto ou rejeitar um produto. Aqui são dispositivos tipo passa não passa. Então aqui eu tenho uma furação cilíndrica e uma peça quadrada, logicamente isso não vai passar. Então dispositivos passa não passa são dispositivos que muitas vezes, como nós fazemos 100%, funciona como Poka-yoke. Então essa caixinha aqui também de peças é algo parecido. São peças que só passam de acordo com aquele formato. Formatos
quadrados ou retangulares de terminais de cabos de rede para que realmente, ou de alimentação de energia, de recarga, para que não haja problemas em relação à sua utilização. Aqui muito interessante, embora muito simples, a coloração de encaixe de cabos para que realmente não haja problemas e não haja inversão de cabos, que pode ocasionar problemas elétricos, e muitas vezes lá no passado a gente não tinha esse tipo de Poka-Yoke. Aqui em relação ao formato de pendrives diferentes para que não haja erros na hora de encaixe. Então são exemplos simples, didáticos em relação a Poka-Yoke que podem facilitar muito a vida do supervisor no seu dia a dia, evitando que erros sérios aconteçam. E aqui, por último, alguns outros exemplos de Poka-Yoke em situações cotidianas. Então aqui está uma trava eletrônica que é mostrada na foto, possui um dispositivo Poka-Yoke que fecha a porta automaticamente quando a velocidade do veículo excede a 30 km por hora. A grande maioria dos veículos, para que mantenha a segurança, quando o veículo atinge uma certa velocidade, automaticamente todas as travas elétricas elas são acionadas para que o motorista, bem como os outros passageiros, fiquem numa cabine com segurança. O segundo ponto são os disjuntores. O disjuntor, como nós já sabemos, possui um sistema de prevenção de sobrecarga elétrica de incêndios decorrentes desse resultado. Quando a carga elétrica é muito alta, o circuito cai, interrompendo a transmissão de energia e reduzindo a chance de queima de aparelhos ou até mesmo de incêndio. Então aqui um exemplo muito simples do nosso cotidiano que está diretamente correlacionado a um Poka-Yoke. O furo próximo à borda da pia é um dispositivo Poka-Yoke que ajuda a evitar transbordamentos, coisa simples que evita transbordamento. E uma secadora, ela interrompe a operação quando a porta é aberta, o que ajuda a evitar acidentes. Então são exemplos de Poka-Yoke que é muito comum no nosso dia a dia, quando nós estamos tentando evitar que problemas de qualidade recorrentes aconteçam, a gente acaba desperdiçando esse tipo de abordagem simples que possa ser utilizado no processo com um custo muito baixo. Então, fiquem sempre atentos, se você quer zero defeito, em sempre pensar com a equipe se não existe a possibilidade de ser adotado algum tipo de Poka-Yoke no processo. E hoje o conteúdo foi esse, pessoal. Como nós falamos, a revisão dos padrões é uma abordagem, um direcionamento importante para que você possa realmente resolver os seus problemas de qualidade repetitivos. Então aqui é o porquê uma revisão de padrão em função de tudo que você viu, ela pode te ajudar muito a reduzir problemas de qualidade, principalmente os reincidentes que têm o maior impacto no cliente. E eu gostaria que você deixasse aí nos comentários se você acha que essa dica pode te ajudar a resolver problemas de qualidade. Problemas de qualidade, como nós já falamos, é um dos maiores influenciadores no sentido de roubar tempo do supervisor e tirar ele do foco. Então aí, manda aí o seu comentário para ver se você realmente entende que essa dica pode te ajudar. E se principalmente ela gera valor, se ela gera transformação. Esse é o objetivo do canal SOS Supervisor, é gerar valor para os supervisores, para que ele tenha um dia a dia muito mais produtivo e muito menos estressante. E deixo desde já os meus agradecimentos. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like, isso é muito importante para nós. Faça seus comentários, dê as suas sugestões de novos temas, alguns pontos que você gostaria de adicionar, que talvez a gente não esteja abordado, para que alcance para outros colegas. Compartilhe com sua rede de colegas, de amigos que possam trazer aí um benefício dessas dicas que você recebeu. E se você não está inscrito no canal ainda, se inscreva, acione o sininho para que todas as notificações cheguem para você assim que nós postarmos um vídeo. Meu objetivo é pelo menos um vídeo todos os dias, desde aquele que é um pouco mais denso, um pouco mais profundo, até aquelas dicas mais rápidas. Então, se inscreva no canal para que você seja realmente avisado. E, mais uma vez, o meu muito obrigado. O meu nome é Ayrton, esse é o SOS Supervisores, um canal que leva você mais longe. Muito obrigado e até o próximo episódio.